Evangelho conforme João, capítulo 8. Eu vou ler do versículo 21 ao versículo de número 29. Diz assim o texto da palavra de Deus. De outra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, como é bom poder nos reunir, ó Deus, como igreja, como irmãos, povo do Senhor, que foi comprado e remido pelo sangue do Cordeiro. É bom poder louvar, ó Deus, a Tua majestade, sabendo que somos aceitos diante do trono de graça, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. É bom ter a convicção de que o Senhor se agrada em falar, ó Deus, ao Teu povo no dia do Senhor, por meio da pregação da Tua palavra. Que o Senhor abençoe para que a pregação seja fiel, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, aplique no nosso coração a verdade eterna da Tua palavra, nos capacitando, ó Deus, a viver neste mundo de modo digno do Evangelho, a fim de que o Teu nome seja exaltado pela vida da Tua igreja. Que a Tua palavra viva e eficaz, Pai, neste momento, cumpra aquilo que o Senhor promete que ela irá cumprir, que ela nos console, nos exorte, que ela nos transforme para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no contexto do final da festa dos tabernáculos, Jesus se levantou e afirmou ser Ele a luz do mundo. E essa palavra de Jesus, esse chamado de Jesus ao arrependimento dos homens, levou os fariseus a confrontar o Senhor Jesus Cristo. E então ele começa a travar um diálogo com aqueles homens, diz então João, dentro do templo, ali no local do gasofilácio. E nesse diálogo com os fariseus, você aprendeu a respeito daquilo que você tem em Jesus Cristo. O texto mostra que em Jesus Cristo você tem a verdadeira luz. Ainda que o mundo esteja caminhando em trevas, quem segue a Cristo nunca estará perdido. Quem segue ao Senhor Jesus tem um norte, tem uma direção, sabe muito bem para onde está indo. Mas além disso, em Jesus Cristo você tem a própria verdade. Ele é a verdade, e esta verdade está acessível a você em sua palavra bendita. Todas as vezes que você abre a Escritura, você ouve o Deus da verdade falar a você palavras de amor, promessas à sua igreja, muitas vezes palavras duras, que confrontam o seu pecado, que mostram o seu verdadeiro estado e que apontam para você o caminho da redenção. Em Jesus Cristo você tem esta verdade.
E o texto mostrou também que em Jesus Cristo você tem conhecimento do Pai. Não há outro meio de se achegar ao Pai, senão por meio do unigênito de Deus. Você precisa lembrar que os fariseus, além de rejeitarem a Jesus, eles rejeitaram e desdenharam também do testemunho que ele disse que o Pai dava sobre ele. Naquele momento eles disseram: aonde que está o seu Pai? E Jesus foi bem categórico, dizendo: vocês não conhecem o meu Pai. Se vocês conhecessem o meu Pai, vocês iriam conhecer também a mim. E o texto de hoje é uma continuação desta narrativa e mostra o que foi que Jesus falou àqueles que estavam rejeitando a ele e ao seu Pai. Então, a partir desse texto, você verá qual é a realidade daqueles que rejeitam ao Senhor Jesus Cristo. Se os versículos anteriores mostram o que você tem em Cristo quando você se dobra a Ele, estes mostram qual é a realidade destes homens que estão rejeitando o Senhor da glória. E a primeira realidade estabelecida aqui no texto sobre estes que rejeitam a Jesus Cristo é que eles estão condenados. Veja o que vai acontecer aqui a partir do verso 21. Os homens estão desdenhando e Jesus anuncia agora que haverá um tempo em que, apesar destes homens o procurarem, eles irão morrer em seus pecados. É assim que ele inicia no verso 21, veja aí. De outra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis nos vossos pecados. Lembre-se que Jesus já havia dito algo bem parecido com isso no capítulo de número 7. Se você voltar aí um pouquinho as páginas da sua Bíblia, você vai ver que aí no contexto do verso 3 até o verso 34, essa grande narrativa, Jesus havia falado a mesma coisa: vocês vão me procurar, mas vocês não irão me encontrar. E é o que tudo indica, a declaração diz respeito ao desespero que os homens terão diante da morte, porque se eles morrem em pecado, se eles morrem separados do Redentor, eles não podem ir para onde está o Salvador. É esse o sentido do texto. Veja só: vou retirar-me, vós me procurareis, perecereis nos vossos pecados, para onde eu vou, vocês não podem ir. Para onde está o Senhor de toda a glória, que disse que iria voltar para o Pai, estes homens que o estavam rejeitando não poderiam ir. Jesus está claramente falando da danação eterna daqueles que o rejeitam, porque este é o destino de todo aquele que vira as costas para o Rei da Glória, de todo aquele que não se dobra diante do Redentor bendito. A realidade, ela é bem dura, meus irmãos. Todo aquele que não se rende a Jesus Cristo terá um destino eterno terrível. Ainda que nesta vida os homens levem uma vida tranquila, sem Cristo, o que lhes aguarda é o terror, é a ira vindoura do Senhor. E isso é bem retratado por Jesus quando ele conta aquela história do rico e do Lázaro. Abra aí a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Vá lá no capítulo 16. A partir do verso 19 ele vai contar esta história e ele diz: havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Repare que Jesus está falando de duas realidades totalmente diferentes. Um homem que está vivendo de forma regalada, e note,
Não há aqui uma censura a este homem como se ele fosse um malfeitor. Não, é um homem que está sem o Senhor, que é muito rico e que desfruta do seu trabalho, desfruta da sua riqueza. Diz aí, ele se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Parece muito com a descrição daquele outro homem que Jesus conta, o rico insensato, certo? Que trabalhava bastante e que esperava o mesmo, esperava se regalar com o fruto do seu trabalho. Então ele vive neste mundo desta forma, enquanto o outro mendigo vivia num estado terrível de vida. Então Jesus vai falar o que acontece com estes homens. Veja lá, aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E essa é a realidade dura para todos os homens. Não importa se você é pobre ou rico, não importa se você é branco ou negro, ou qualquer outra cor que exista, não importa a sua classe social, não importa qual foi o tipo de emprego que você teve aqui, mais ou menos tranquilo, a realidade é que a morte chegará para todos os homens. E então o texto continua dizendo: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. É claro que você não deve pensar que todo rico vai para o inferno e todo pobre vai para o céu. Não é esse o sentido do texto. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, o rico está pedindo ajuda a Abraão, e ao que me consta, Abraão era rico. Então não pense que o texto está falando de riqueza e pobreza, e de que quem tem muitos bens aqui vai sofrer no inferno, e quem não tem nada aqui vai receber a vida. Vida e morte tem a ver com a relação com Cristo Jesus. Este rico estava com as suas riquezas e não se relacionava com o Senhor. Por isso ele é condenado. E lá os tormentos são terríveis. Não é sem razão então que Paulo vai lembrar a igreja que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, se você está aqui nessa noite e ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados. E note que eu não perguntei se você é membro ou não da igreja. Perguntei se você se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, se você creu no Salvador. Porque no contexto o que você tem são homens estudiosos da lei, fariseus, que a despeito de estarem o tempo todo ansiando pelo Messias, que é prometido em todo o Antigo Testamento, quando esse Messias chega, eles rejeitam, eles fazem pouco caso, eles viram as costas, e Jesus está dizendo, então, haverá um dia que vocês vão me procurar, e vocês não vão me encontrar, vocês vão morrer em seus pecados, para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas estes homens, mesmo diante de tão grande anúncio de juízo, em vez de se arrependerem dos seus pecados, continuam a debochar de Jesus. Veja o verso 22. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Veja que eles reagem com o mesmo deboche da vez anterior, porque lá no capítulo 7, quando Jesus falou, vocês vão me procurar e não vão me encontrar, eles disseram assim: será que ele vai lá para o meio dos judeus que estão na dispersão? Só lá que a gente não consegue encontrá-lo. E se depois que os judeus da dispersão rejeitarem a ele, ele vai para o meio dos gregos?
Agora eles dizem: será que ele quer se matar? Que conversa é essa? Como é que este homem agora diz que para onde ele vai nós não podemos ir? Então eles completam aí no verso 22: porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E é interessante esta reação, porque Jesus está falando a eles de forma bastante grave e de forma bastante solene. Jesus está anunciando diante deles o juízo vindouro, e ao invés de olhar para a sua vida e para o estado de sua alma, eles debocham, eles desdenham, e essa é a reação de muitos ímpios diante das verdades eternas. Isso é algo que você nunca deve estranhar quando você compartilha o Evangelho com alguém. Quando você ora por uma pessoa, tem uma oportunidade de falar sobre Cristo, e o que vem é deboche. Você ainda crê nisso? Você ainda acredita nesse tipo de conversa fiada? Em pleno século 21, você ainda acredita que homens vão para o inferno? Morreu, acabou. E eles começam então a debochar. Não se irrite com isso. Ímpios costumam, de fato, debochar da palavra do Senhor. Faça como Jesus. Veja a reação de Jesus diante disso. Jesus ignora a zombaria destes homens e volta para a sua dura mensagem, verso 23, e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. E essa resposta de Jesus é bastante interessante e intrigante, porque o que ele diz tanto demonstra a razão destes homens não poderem ir para onde ele vai, quando ele diz assim: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, quanto demonstra a razão da falta de entendimento destes homens, da razão destes homens não se dobrarem diante da mensagem, mesmo tendo diante de si o maior dos pregadores, o mais eloquente dos pregadores que já pisou nesta terra. Estes homens não podem compreender a mensagem porque eles são mundanos. E João já anunciou isso lá no início. Ele estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. O mundo rejeita a Cristo e rejeita a mensagem de Cristo. E a forma como eles reagiam em deboche era prova de que estes homens de fato não tinham parte alguma com o Senhor, apesar de serem religiosos, eu friso isso. Jesus não está lidando aqui com ateus. Jesus está lidando com o povo que estava no templo todos os sábados, na sinagoga todos os sábados. Jesus está lidando com homens que há pouco estavam na festa dos tabernáculos, celebrando tudo aquilo que Deus havia feito no Antigo Testamento, toda a provisão do Senhor. E agora diante daquele que diz: olha, tudo aquilo que a festa dos tabernáculos dizia se cumpre em mim, eu sou a luz do mundo. Estes homens debocham, estes homens rejeitam, eles não têm parte com Jesus Cristo. Por isso a afirmação do verso 24, veja lá: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus agora continua dizendo: olha, para que vocês não enfrentem esse terrível destino que está diante de vocês, para que vocês se livrem desta ira vindoura, é necessário olhar para mim como Deus que eu sou. É por isso que ele mais uma vez usa a expressão aí, eu sou, que na sua Bíblia possivelmente está traduzido em caixa alta, as mesmas palavras com que Deus se revela a Moisés lá na sarça: eu sou o que sou. Quem não reconhece a Jesus como sendo o próprio Deus, não tem parte com Ele, não recebe perdão dos pecados, e no devido tempo receberão sobre si a ira do Senhor. É preciso saber que Jesus
é o Deus bendito. Então, para a salvação, não basta crer em Jesus de qualquer forma e de qualquer maneira. É necessário reconhecê-lo como o Deus bendito que se deu pelo seu povo. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, como já anunciou João no início do Evangelho. Quando Jesus evoca para si a expressão que registra o nome do Senhor, Ele está colocando diante destes homens a verdade de que Jesus não é um qualquer, mas o próprio Deus entre eles, o grande eu sou, aquele que trouxe libertação para o povo no Egito, e que agora traz a libertação do pecado a todo aquele que se dobra diante dele, aquele que leva o povo a uma boa terra que mana leite e mel, aquele que pode conceder ao povo vida eterna. Mas sem o reconhecimento, irmãos, de quem Ele é, e rejeitando a sua mensagem, os homens perecerão em seus pecados, morrerão em seus pecados. É preciso que se saiba que Jesus não foi um mero mestre, que Ele não foi um homem diferenciado apenas, ou algum tipo de Marte. Ele não é só uma inspiração ou um modelo. Ele é o Deus bendito que se fez carne para pagar o preço do pecado do povo, e sem Ele, o que resta ao homem é a condenação. E a maior das aflições que uma pessoa sofra nessa vida não é nada comparado com o sofrimento do porvir. Se uma pessoa vivesse 100 anos completos, 100 anos, sofrendo muito, cada um dos dias destes 100 anos, se uma pessoa desta for ao inferno, iria preferir os 100 anos de sofrimento a 15 segundos diante da ira do Senhor. É isso que experimenta aquele rico da parábola que Jesus conta. Ele está agonizando, ele está diante da ira do Senhor, ira tamanha, que os reis da terra, que são anunciados no Salmo 2, nós cantamos aqui, que se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, são anunciados em Apocalipse, temerosos, dizendo: montes caí sobre nós, porque chegou o grande dia da ira do Cordeiro. E quem é que pode se suster? São os mesmos arrogantes, que diante do iminente juízo estarão desesperados. Rejeitar a Cristo traz condenação. Essa é uma dura realidade para todo aquele que rejeita o Salvador, principalmente para aqueles que tiveram o privilégio de estar num lar cristão e que rejeitaram o Salvador. E eu tenho enfatizado bastante isso nestas últimas mensagens. Pessoas que nasceram num lar em que o pai e a mãe são tementes a Deus, que aprenderam do Senhor e que deixaram de lado. Condenação. Esta é a realidade. Mas a outra realidade descrita pelo texto: estes homens que rejeitam ao Senhor Jesus Cristo estão em estado de ignorância. Essa é a outra realidade que o texto descreve a respeito destes homens. Após Jesus afirmar que era preciso reconhecer a Ele como o grande eu sou, estes homens então fazem uma pergunta no verso 25, veja lá. Então lhe perguntaram: quem és tu? Mas não é uma pergunta de curiosidade. Veja bem, estes homens são estes que estão debochando de Jesus desde quando Jesus estava lá perto do gasofilácio ensinando. Quando Jesus fala a respeito dele como a luz do mundo, você dá testemunho sobre você mesmo, é mentira.
Quando Jesus fala, não, mas não sou só eu que dou testemunho a respeito de mim, eu dou testemunho a respeito de mim, e o Pai que me enviou dá testemunho a respeito de mim. Cadê seu Pai? Agora Jesus fala, vocês precisam reconhecer a mim como eu sou, porque senão não há salvação. Quem você pensa que é? É esse o sentido da expressão aí do verso 25. Quem és tu? É uma pergunta de menosprezo. Você acha que é alguma coisa? Você que vem dando testemunho a respeito de si mesmo, acha que pode falar com a gente de qualquer forma? Jesus mais uma vez está sendo ofendido por estes homens, e mais uma vez ele não revida a ofensa, e mais uma vez ele se porta de forma piedosa, e ele continua a sua exortação de forma bastante séria. Veja aí, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? A resposta de Jesus, ela é bem breve. Jesus está dizendo assim, isso eu já estou dizendo há muito tempo, isso eu já venho falando para vocês, eu sou exatamente aquilo que eu tenho dito que eu sou. Ele acabou de afirmar que ele é o próprio Deus. Vocês precisam me reconhecer como eu sou. Eu já tenho dito, eu já tenho falado. E mais uma vez o que você percebe aqui é que o homem em sua ignorância, o homem em seu pecado, ainda que ouça sobre Cristo, não tomará conhecimento dele, não crerá, não se renderá ao seu senhorio. Quantos são, irmãos, aqueles que já não fizeram afirmações parecidas? Talvez você, antes de vir a Cristo, antes de se render ao Salvador, já tenha dito alguma coisa parecida com isso. O que Deus tem a ver com minha vida? Eu não faço mal para ninguém, a minha vida é boa, eu sou trabalhador, eu não roubo, eu não mato. Quando as pessoas começam a usar esse tipo de expressão, eles estão dizendo, que conversa é essa de que eu vou ser condenado? Como é que alguém vai condenar uma pessoa boa como eu sou? É isso que elas estão dizendo, e elas desdenham desse juízo vindouro. É por isso que o ateu, ele quer acabar com a ideia de um Deus. Porque o que eu costumo dizer é que o problema do ateu não é com Deus, não é. Do mesmo jeito que você não tem, talvez, problema com seus vizinhos, se você mora em condomínio, porta com porta, e às vezes você sai, e você sabe que ali no seu andar tem mais 3 famílias, você sai, oi, bom dia, entra no elevador, cada um vai para o seu trabalho. Você não tem problema necessariamente com o seu vizinho, mas se esse vizinho começar a sair, olhar para dentro da sua casa e começar a dar pitaco na sua vida, dizendo assim, aqui, por que você não tira essa mesa da onde ela está e bota para o outro lado? Acho que vai ficar mais bonito. Ou se não, dizer assim, estava reparando aqui, sua parede é suja, né? Você não dá uma pintada nessa parede aí. E se todo dia esse vizinho começar a se meter na sua vida, você vai começar a ter problema com ele. Porque quem é esse rapaz aí para falar da minha vida? Quem ele pensa que é? Então o problema do ateu não é com a pessoa de Deus, é com aquilo que Deus diz a respeito dele, é com a lei de Deus. Quem é Deus para dizer como eu devo viver? Lembre que foi isso que Satanás prometeu aos nossos primeiros pais. Se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus, vocês também serão conhecedores do bem e do mal. Então vai acabar esse negócio de ter gente aqui dizendo para onde vocês têm que ir e para onde vocês não podem ir. Cada um é dono do seu nariz. Agora, qual é a forma mais fácil de se livrar da lei de Deus? É se livrando de Deus.
Porque se Deus não existe, não existe lei, não existe pecado, não existe punição, não existe condenação eterna. É por isso que no Salmo vem o salmista afirmando: diz o tolo, o insensato no seu coração, não a Deus. Sabe qual é o resultado disso? Corrompem-se e praticam iniquidade. Porque se Deus não existe, se não há um legislador, eu faço o que eu bem entendo. Então os homens tentam se livrar disso, porque eles estão em ignorância, eles não conseguem compreender as coisas espirituais. Jesus então volta estes homens ao ponto. Eles começam a perguntar: quem você pensa que é? E Jesus vai mostrar que o assunto ali não era sobre ele agora, porque ele já vinha dizendo há muito tempo a respeito dele: eu sou o que eu tenho anunciado que eu sou, mas o assunto aqui não sou eu, o assunto aqui é vocês. Veja o verso 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Jesus está dizendo: eu já falei muito sobre mim mesmo, vocês não querem reconhecer, eu já fiz sinais, estes sinais apontam para mim como Messias, e eu tenho algumas coisas para falar sobre vocês agora. E Jesus os acusa diretamente, e ele fala mais, ele fala: olha, tem muita coisa a ser dita sobre o estado de vocês, e como juiz perfeito que Jesus é, tudo aquilo que ele tivesse a dizer destes homens seria a plena expressão da verdade. E Jesus aponta para isso ao afirmar que o Pai que enviou ele está com ele, e o Pai é verdadeiro. E Jesus, vindo da parte do Pai, estava anunciando ao mundo aquilo que ele ouviu do próprio Pai, estava anunciando ao mundo a sua condenação, porque este mundo amava mais as trevas do que a luz. No verso 27, então, mais uma vez, o texto deixa explícito, ou explícita, a ignorância daqueles homens. Veja lá: eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Eles, porém, não compreendiam, não entendiam coisa alguma. Aqueles que rejeitam a Cristo, meus irmãos, o fazem porque eles estão imersos em um poço de ignorância. Como carnais que eles são, é impossível que eles entendam as coisas espirituais. Eles vão olhar para as coisas espirituais, e o juízo que eles farão destas coisas espirituais é: tudo isso é loucura. Paulo fala isso lá na Epístola aos Coríntios. A palavra de Deus é loucura para os que se perdem, porque se eles não conseguem entender, só pode ser maluquice. E é interessante porque nós, na nossa vida, aí usamos expressões parecidas com essas, né? A gente costuma falar de pessoas que estudam coisas muito complexas, que você tem que pensar muito, raciocinar muito. Essa pessoa é meio doida, né? Você é coisa de gente doida, não é coisa de gente normal. E a gente usa esse tipo de expressão porque nós não conseguimos chegar nisso, compreender isso. Então, quando a palavra de Deus diz: olha, para o mundo, a palavra de Deus é loucura, está mais uma vez afirmando este estado de ignorância do homem, que a teologia vai chamar de efeito noético do pecado, o efeito do pecado na forma de pensar do homem. Este homem em pecado está fazendo aquilo que Paulo denuncia no capítulo 1 de Romanos. Eles abafam a verdade e preferem a mentira. Eles rejeitam a revelação de Deus, a criação, e criam para si as suas próprias verdades.
ou pseudo-verdades, eles têm um modo de raciocinar que a Escritura mostra que é ignorância. Basta você olhar os textos em que Deus repreende a Israel no Antigo Testamento, quando Israel afundava em pecados e dizia que Israel estava como animais, estava sendo pior do que burro, pior do que boi, porque o boi conhece o dono da manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Quando Asaf estava afundado em seus pecados, ele reconhece a si mesmo como um irracional, porque esse é o estado dos homens sem Cristo, ignorantes. Não é que eles não são inteligentes, mas eles não conseguem compreender as coisas espirituais. Eles estão mortos em seus delitos e pecados. Então lembre mais uma vez que a fé não é mera questão intelectual. Porque se fosse, todo mundo com QI muito alto seria crente. E essa não é a verdade. A fé leva o homem a querer conhecer. Ele precisa conhecer, ele precisa compreender, ele precisa estudar. Mas por mais que alguém estude, por si só, ele não crerá. Ele vai permanecer em sua ignorância. Então envolve entendimento a fé, mas sem a iluminação do Espírito de Cristo nunca haverá esse tipo de entendimento. Pecadores continuarão achando que crer em Deus é loucura. Diante daqueles homens estava o Deus encarnado, realizando milagres e prodígios, pregando com toda a sabedoria do céu, falando a verdade do Pai. Estes homens não têm condições de ouvir. Jesus vai falar isso um pouco mais à frente, mais uma vez. Vocês não têm condições de ouvir a minha voz. Isso para nós, igreja, tem uma outra aplicação. Porque se para os homens a palavra de Deus é loucura, para nós, conforme Paulo, é poder de Deus, sabedoria de Deus. Isso deve levar a igreja a confiar somente no Senhor, no seu trabalho de proclamação. A igreja não deve confiar na capacidade dos seus pregadores, na eloquência dos seus pregadores, na forma como eles argumentam bem. Que às vezes há crentes que falam o seguinte: eu não consigo compartilhar minha fé, eu queria levar para alguém lá da minha igreja, ou para o meu pastor, ou para um presbítero, ou para um irmão lá da igreja que é tão inteligente, ele estuda tanto, que se ele explicasse a pessoa ia entender. Pois Jesus está explicando, e os homens continuam em seus pecados. É o Senhor quem dá um novo coração e que salva quem Ele quer salvar. Isso não nos exime de nos aprofundar no entendimento, não nos exime de querer transmitir a mensagem de forma mais eloquente, mas nós não confiamos nas nossas ferramentas, nós confiamos no poder de Deus. E ainda que os homens em sua ignorância ignorem e desprezem a verdade, você precisa lembrar que a verdade nunca deixará de ser o que é. É por isso que você, diante da relutância das pessoas em aceitar a verdade, nunca deve duvidar da verdade. E ao olhar para o estado de cegueira dos homens e de ignorância daqueles que estão longe de Cristo, você deve louvar a Deus, porque um dia você entendeu a mensagem, e não é porque você é mais inteligente do que ninguém, é porque o Senhor quis abrir os seus olhos, é porque o Senhor quis te tirar das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. A salvação pertence ao Senhor. É por isso e somente por isso que aquilo que para este mundo é loucura, para você é poder e sabedoria de Deus.
Mas há outra realidade, uma última realidade descrita no texto. Mesmo ignorantes, há uma realidade, mais uma realidade sobre estes homens que estão rejeitando a Cristo. E a realidade é que um dia cada um deles reconhecerá a divindade do Senhor. Não se preocupe, todos os homens um dia reconhecerão que Jesus é Deus. Veja o verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus agora está dizendo que estes homens que iriam procurá-lo, mas que iriam perecer nos seus pecados, iriam encontrar a danação eterna, haveria um momento em que eles começariam a compreender a respeito do Senhor. E isso começaria quando ele fosse pregado na cruz. Essa é a palavra que está aí quando ele diz: quando levantardes o Filho do Homem. Essa é uma alusão à crucificação que aconteceria mais à frente. Mas há um pouco mais aqui, porque a palavra que João, inspirado pelo Espírito Santo, escolheu para estar aqui no texto, para dizer que Jesus seria levantado numa cruz, ela tem esse texto, esse sentido de levantar simplesmente, mas ela traz outro sentido. Ela traz o sentido de exaltar. A mesma palavra que está traduzida aqui como levantar, veja como ele está traduzido em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É a mesma palavra. Verso de número 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. A palavra aqui, exaltado, é aquela mesma palavra lá, levantado. Se você for um pouco mais à frente, capítulo 5, você tem assim no verso de número 31. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Por que eu estou frisando isso? Porque isso indica, meus irmãos, que o momento da morte de Jesus Cristo, o momento mais humilhante desse que nós chamamos de o período de humilhação do Senhor, é também o caminho para a sua coroação como rei. Sem a cruz não há coroação. Sem a cruz, o reino não seria entregue pelo Pai. Então a cruz, a morte de Cristo, nunca pode ser separada da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua coroação, da sua exaltação. É por isso que Jesus está dizendo que quando ele fosse levantado na cruz, eles começariam a entender que ele é o próprio Deus, por meio de toda a sua obra salvadora. Todos os homens, tanto crentes como ímpios, um dia reconhecerão que Jesus é Deus, com uma diferença: os crentes fazem isso e confessam isso, se rendem a Cristo para a salvação. Os ímpios reconhecerão isso no dia da sua condenação, no dia em que se prostrarem diante do justo juiz. Porque um dia até os ignorantes que rejeitaram a Cristo saberão perfeitamente quem Ele é. Nós cantamos um cântico hoje baseado em Filipenses, e eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Filipenses. Paulo diz assim, verso 5, capítulo 2, verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Mas a história não acabou aí. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Não são os crentes. Todo joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui não são só crentes e ímpios, são todos os anjos, todas as potestades, todos os principados, todos se dobrando diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que será levantado ou exaltado na cruz. Os homens reconhecerão que Jesus é um com o Pai, e que tudo o que foi feito em consonância com o Pai. Volte lá no texto dessa noite. Jesus está dizendo: quando levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou. Nada faço por mim mesmo. Eu não estou sozinho. Eu falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. As palavras que Jesus falava àqueles homens, e que não eram entendidas, eram palavras aprendidas do Pai, porque Jesus está unido com o Pai. Está claro aqui no verso 29, o Pai está sempre com ele. Pai e Filho fazem tudo em união, eles são inseparáveis, e um dia todo homem reconhecerá que Jesus é Deus. Se você já reconhece isso hoje, e no dia do Senhor você se ajunta à igreja para louvar o Deus bendito que deu a vida por você, louve a Deus, porque você nunca irá enfrentar a ira vindoura, nunca. Mas se você ainda não crê nessa bendita verdade, de novo, arrependa-se, dobre-se diante do Salvador. E a mensagem que você tem para o mundo é a mensagem de arrependimento, enquanto não chega o grande e terrível dia em que todos reconhecerão o senhorio de Cristo, mas sem arrependimento, dobrando-se diante do justo juiz, no dia em que não adianta mais procurar por Cristo, simplesmente se deverá reconhecer o seu senhorio. Daí a exortação do salmo que nós cantamos aqui nessa noite: deixai-vos advertir, juízes da terra, beijai o filho para que ele não se irrite, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Quem é que pode suster-se? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pregue a cruz de Jesus Cristo, pois ela não anuncia a derrota de Cristo, pelo contrário, ela anuncia a sua vitória. Foi lá que ele despojou os principados e as potestades. A prova disso é que ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, ele foi coroado, ele hoje intercede pela igreja, e um dia, um glorioso e aguardado dia, que nós iremos já já anunciar, porque é isso que nós anunciamos na mesa do Senhor.
a sua morte até que ele venha, a sua morte para a redenção até a sua vinda para o juízo. Esse glorioso e aguardado dia é o dia do retorno do Salvador, e nesse dia cessará toda a ignorância dos réprobos. Eles terão plena consciência de quem é aquele que eles rejeitaram. Seus olhos serão abertos a fim de contemplar o Rei e Juiz das suas vidas, e até mesmo isso, até mesmo esta condenação será feito para o agrado do Pai, porque tudo, segundo Jesus, foi feito para o agrado do Pai. Ele se fez homem para agrado do Pai, viveu em santidade, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, retornará para agrado do seu Pai, para a glória do seu Pai. E você também é chamado, é conclamado a proclamar a Jesus Cristo e este crucificado, a fim de que o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo seja agradado. Louve o Senhor por ter tirado você das trevas, da ignorância, por ter trazido você para a luz de Cristo, e ore rogando ao Senhor para que você seja um instrumento a fim de anunciar a outros, a muitos outros, sabendo que se eles permanecerem em sua ignorância, um dia se dobrarão diante do Cordeiro. Anseie por esse bendito dia. Os homens, meus irmãos, em seu pecado, rejeitam e fazem pouco caso do Salvador. Entretanto, qual é a realidade dos que rejeitam a Cristo? O texto mostra que eles estão condenados, como afirmou Jesus lá no capítulo 3, quem não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Eles estão em estado de ignorância, eles não conhecem a Cristo, eles não conhecem as suas leis, e é por isso que eles vivem segundo os seus desejos e seus próprios critérios. Eles pecam contra o Senhor, achando que nunca serão punidos. Entretanto, a realidade é que um dia eles reconhecerão a divindade do Senhor. Jesus é Deus, o Deus bendito que se fez carne e habitou entre nós, o Deus homem que viveu conforme a lei, a fim de morrer pelos pecados do seu povo e salvar o seu povo da ira vindoura. Quando os homens que rejeitarem a Cristo até o final se derem conta desta realidade, será tarde, não haverá mais esta oportunidade para a salvação. Eles reconhecerão ao Senhor como Deus, confessarão como Senhor, para a glória do Pai, mas serão punidos pelos seus pecados. Então, se você está em Cristo, louve a Deus, porque os seus pecados já foram punidos em Cristo Jesus. Louve ao Senhor com a sua vida, viva de forma digna do Evangelho de Cristo Jesus, proclame-o a outros. Se você não se encontra no Senhor, mais uma vez a palavra é: arrependa-se. O dia da salvação é hoje, e como diz a Escritura, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração.